Olá, olá, sejam bem-vindos. Eu fico muito feliz em retomar essa série de lives, né? Logo no começo da pandemia, eu acabei fazendo muitas lives, e fica cada vez mais importante que a gente consiga levar sempre boas informações para o público, né, para quem vai seguindo a gente, para quem gosta de conteúdo de qualidade. E essa ideia que eu propus, né, que para aquelas pessoas que me acompanharam, eu fiz uma proposta de abandonar de verdade aquilo tudo que a gente vê no domingo à noite, que acaba dando aquela síndrome do domingo à noite, porque segunda-feira tem que trabalhar, e então a galera fica desesperada, né? Então o objetivo dessa série de lives que começa hoje, né, no finalzinho de fevereiro, é justamente conseguir contribuir com que você que está me assistindo possa levar para o começo da sua semana algo muito positivo quando se trata de desenvolvimento humano, quando se trata de comportamento das pessoas, e que isso possa fazer com que você tenha, a partir da sua segunda-feira, uma semana cada vez melhor. E hoje o que eu propus para que comece essa série de lives é para aquelas pessoas que já fizeram algum tipo de curso comigo, já tiveram comigo em alguma atividade online também, que possa conhecer um pouco mais sobre um instrumento que é muito utilizado pelas organizações, que é o inventário comportamental DISC. E foi justamente por isso que eu, né, convidei você que está me assistindo hoje a conhecer e trouxe o título, né, tudo que você gostaria de saber sobre o DISC e não teve coragem de perguntar, ou ainda não teve ninguém para te explicar sobre isso. O DISC é sim um inventário comportamental muito utilizado no mundo corporativo e que em algum momento você já pode ter tido algum contato, e se não teve ainda, vai ter. Pode ter certeza que essa é a ideia. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Adriano Abreu e sou um especialista na área do comportamento humano, e principalmente na ferramenta, no inventário comportamental do DISC. E hoje, então, eu quero começar falando para você justamente sobre o DISC, né? O que é essa ferramenta? Eu quero primeiro agradecer a todos que estão entrando aí, né? Quando a gente vai começando uma série de lives, o público começa a se formar, e eu fico muito feliz em já ter uma galera muito bacana me acompanhando aqui. Eu quero agradecer aí Felipe, a Dina, né? Eu não sei, a F. Signorini, né? A Érica, a Jocieles, Nádia, o Guga que entrou, o Tom. Bom, já estamos com bastante gente aí para um início, né? Eu agradeço muito a vocês. E o que eu quero trazer aqui, antes de falar da parte da literatura, eu quero dizer para vocês que o objetivo dessa live nessa hora, no domingo, é que realmente ela seja mais descontraída. Ela tem um cunho muito forte de conhecimento, de levar um conteúdo de qualidade, mas que ela seja mais leve, mais divertida, e que você possa aproveitar para fazer pergunta a respeito daquilo que te interessa no contexto do comportamento humano, e que ao longo do mês, assim, ao longo das lives, eu trarei muitos temas sobre isso, alguns até sugeridos por vocês que estão me acompanhando, mas também vou trazer algumas pessoas que já atuam com essas ferramentas, ou em algum momento já já responderam essas ferramentas comportamentais, e quais foram as impressões que isso acabou causando nelas, ok? Então, para dizer para você que vai me acompanhar,
tudo que eu vou trazer, ele vem de um contexto científico, ou seja, existe um embasamento teórico para que a gente possa discutir aqui um material de qualidade. Então, hoje, como a gente vai falar sobre o DISC e tudo aquilo que vocês tiverem de dúvida, fiquem à vontade, né? A única coisa que eu posso, a Fabiana Signorini, é isso aí, obrigado Felipe, sempre me socorrendo aqui, esse meu amigo, Thaís também, uma pessoa que está sempre comigo aí. Quero agradecer então a todos que estão chegando. Olha só, então vamos falar sobre o embasamento teórico. O embasamento teórico do DISC começa por esse livro, né? Esse livro, o livro das emoções das pessoas normais, que foi escrito pelo William Moulton Marston, né? O William Marston, ele foi um estudante de direito na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, né? Depois ele se apaixonou pela parte comportamental, principalmente por conta do direito, e aí ele começa a estudar e faz o seu doutorado na área da psicologia, de onde ele começa a construir a metodologia que dá origem então a um instrumento comportamental DISC que hoje é bastante utilizado no mundo todo, né? Então esse é um ponto bastante importante. Seja bem-vindo, Gabriel, Ariovaldo, né? Muito bom ter vocês aqui, gratidão pela participação. Mas vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre o que é o DISC. Então, o DISC é um acrônimo, né? Um acrônimo que é a junção de letras que formam uma segunda palavra, e essas letras formam 4 palavras, né? Como o DISC são 4 letras, cada letra ela forma uma palavra. Ou seja, no DISC nós temos a letra D representando a dominância, a letra I a influência, a letra S ela está em inglês, né? Mas ela representa a estabilidade, né? E a letra C, que é a conformidade. Mas vamos entender um pouco mais sobre o que é o DISC em si, né? O DISC ele foi criado pelo Marston a partir da metodologia que ele desenvolve numa teoria que ele chamou da teoria dos 2 eixos. Essa teoria ele vai nos eixos vertical e horizontal, ele coloca um antagonismo da extroversão e da introversão, e também da razão e da emoção. E a partir daí ele cria todo o seu método para validar o comportamento das pessoas, que sempre foi um grande campo de estudo, porque as pessoas, os estudiosos, de uma forma geral, queriam sempre conhecer o comportamento dos indivíduos para que a partir daí eles pudessem trabalhar ou num campo terapêutico ou até num campo comercial. Porém, o Marston foi o primeiro a estudar as emoções das pessoas normais, por isso o título desse livro, As Emoções das Pessoas Normais, porque até então todos os anteriores, né, todos os pesquisadores anteriores que utilizaram o comportamento humano, que pesquisaram sobre o comportamento humano, eles trabalharam na questão do comportamento associado a um processo patológico, né, a identificação de uma patologia, para que essa patologia pudesse ser tratada a partir daquele comportamento identificado. Eu espero que esteja ficando claro isso para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade de comentar aqui, e eu vou explicando cada vez mais sobre essa metodologia, que é algo fantástico. Porém, o que muitas pessoas não sabem, né, é que o DISC, a metodologia foi criada pelo William Marston, porém, aquilo que a gente vê hoje, o relatório do DISC, para quem já teve algum contato com o DISC, ele foi desenvolvido pelo Walter Clark, né? O Walter Clark, ele foi um dos orientandos
do Marston, né? E foi a pessoa que desenvolve então o DISC como a gente conhece hoje, né? Exatamente como a gente conhece hoje, porque até então as pessoas entendem e dão toda a credencial do desenvolvimento do DISC, né, para o William Marston. E ele tem sim realmente foi ele, o pai do DISC, né, quem cria a metodologia, quem desenvolve a teoria foi o William Marston. Porém, quem vai desenvolvendo depois o relatório e coloca aquilo de uma forma onde fica muito mais fácil desenvolver essa percepção do comportamento das pessoas, é o Walter Clark, que cria o relatório, o primeiro relatório que foi realmente veio, né, para um contexto organizacional, comportamentalmente falando, né, num processo avaliativo, num processo de testagem até, aconteceu nos anos de 1960. Muito bacana, tá chegando aqui algumas pessoas fantásticas, né? Vitor Ornelas, meu grande amigo, né? Tide Carvalho, que saudade de vocês, é muito bom ter vocês aqui, né? Sempre junto, a Liz Pet também, uma pessoa muito bacana, a Priscila, né? Giovanni, Kate, nossa, quanta gente legal chegando aqui. Boa noite para todos vocês. Muito bom a gente largar aqueles programas do domingo à noite, né, e começar a ter um bate-papo muito legal sobre o perfil comportamental. Bom, eu acredito que essa parte de falar da onde surge da ideia do Marston, né, e depois ela se consolida num processo a partir de um desenvolvimento de um relatório pelo Walter Clark. Então, o Marston cria a metodologia nos anos de 1926, né? Quando ele apresenta a metodologia DISC, e depois ele publica o livro das emoções das pessoas normais em 1928, e o Walter Clark só nos anos 60 que traduz toda a metodologia para um contexto de relatório daquilo que a gente entende pelo DISC hoje. Então, uma coisa bastante importante é a gente entender o que cada um desses fatores, que a gente pode denominar assim, e é muito falado no mercado do desenvolvimento humano, né? Os fatores do DISC, né? Então, pegando o acrônimo e cada um das letras que compõem isso, a gente chama de fator, né? O fator da dominância, né? O que é o fator da dominância? O fator da dominância reúne dois aspectos bastante importantes, né? O primeiro é um perfil bastante extrovertido do ponto de vista de relacionamento, porém um perfil também bastante racional. E o que cada fator desses mede? Por exemplo, a dominância, ele mede o quê? Ele mede como as pessoas lidam com problemas e com os seus desafios diários, né? Então, se a pessoa tem uma dominância alta, né, a tendência é que ela seja uma pessoa bastante diretiva nas suas comunicações. E se ela tiver uma dominância baixa, significa que ela vai ser uma pessoa comunicativa, porém essa comunicação vem de um contexto mais reflexivo, ok? Ele vai ser um comunicador reflexivo se ele tiver a dominância como um fator baixo. E depois eu vou explicando mais essa questão de alto e baixo, porque tem muita gente que começa a confundir coisas, e hoje eu vou deixar bastante coisa aqui aberto, e que vocês tiverem dúvida, perguntem, não vamos ficar com dúvida sobre essa questão do DISC, porque é lógico, hoje é a primeira de várias lives que a gente vai ter, então eu peço que tudo aquilo que vocês quiserem saber a mais, a gente vai falando depois, tá? O segundo fator que eu quero trazer é o fator da influência, né? E o que ele mede? Na realidade, o fator da influência, ele vai medir como as pessoas lidam com as outras pessoas, né? Com seus contatos.
E esse é um fator bastante importante porque ele tem um contexto extrovertido e emocional, tá? Ok? Então, quando a gente tem a influência como um perfil alto, né? Como a influência é um perfil de destaque, ele vai traduzir que você é uma pessoa bastante comunicativa, né? E se comunica em qualquer ambiente. E se for uma influência baixa, vai mostrar que você é uma pessoa que busca muito mais um processo de racionalidade do que um processo de extroversão e introversão, ok? Beleza. Partindo para o terceiro fator, que é o fator da estabilidade. Então, o fator da estabilidade, ele vai medir o quê? O ritmo e a consistência do indivíduo, tá? Então, um ponto importante é que se você tem a estabilidade como um dos seus principais fatores, você traz na comunicação mais previsibilidade. Por quê? Porque a estabilidade ela prevê a segurança, né? E quando a gente for falar mais sobre os fatores de uma forma mais intensa, e vai acompanhando porque vai ter muita coisa nesse sentido, tá? Você vai perceber que a estabilidade, ela por trazer essa questão da segurança, vai fazer com que a comunicação, porque a estabilidade é um fator que reúne a emoção, porém a introversão, né? Então, dentro da teoria dos dois eixos do Marston, o que vai trazer essa relação com a estabilidade é justamente uma comunicação mais introvertida, mais emocional, porém aquela emoção mais, aquela comunicação mais próxima, né? Então, se você tiver uma estabilidade baixa, vai trazer aquele dinamismo que a gente tem na comunicação quando a dominância ela é mais alta, ok? Então, a estabilidade, ela de uma certa forma, é um perfil mais antagônico ao da dominância. Depois eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Tá? E a gente tem por último o quarto fator, que é o fator da conformidade. Então, esse fator, ele mede, né, como as pessoas lidam com procedimentos e rotinas. Tá? E quanto mais alta for a pontuação de conformidade, vai mostrar que o teu processo comunicativo acontece a partir de análise, de dados. Você não vai comunicar se você não tiver bastante coerência, bastante tranquilidade em relação à informação que você vai passar. Caso contrário, você não passa informação, porque a conformidade ela exige um domínio do tema que você está falando, ok? Então esse é um ponto muito importante da conformidade. E o que vai acontecer é que se você tem a conformidade como um perfil baixo, você vai ser aqueles comunicadores mais fluentes, né? Assim como quem tem a influência alta, que também a conformidade e a influência são perfis mais antagônicos, ok? É isso. Uma coisa que não pode passar nessa explicação, né, que eu quero trazer para vocês, é a questão dos fatores. Você fala assim, Adriano, você explicou da onde surgiu o DISC, né, o que são cada um desses fatores e o que eles medem, principalmente no contexto da comunicação, mas você não disse o seguinte, eu só tenho um fator, né? Será que eu só tenho... como que funciona essa composição? Então, voltando para a questão teórica, né? William Marston, quando ele desenha a metodologia, ele deixa muito claro que todos nós, todos os seres humanos, eles possuem os 4 fatores do DISC. Então, eu tenho dominância, influência, estabilidade e conformidade. O que difere o meu comportamento a partir dessas análises, do seu que está me assistindo, é como esses 4 fatores se relacionam
com o meu perfil. Então eu vou dar um exemplo para vocês, trazendo o meu exemplo. Eu tenho o perfil de influência, né, que é o segundo fator do DISC, e dominância são mais altos, né? A minha estabilidade e conformidade, elas são baixas, mas elas estão presentes, né? Em alguns momentos eu uso comportamentos relacionados à estabilidade e comportamentos relacionados à conformidade. Porém, o que sobressai no meu perfil são os fatores, os comportamentos da influência e da dominância. Ok? Então isso é bastante importante. Uma coisa que a gente tem que fugir são dos rótulos, porque normalmente o que pode acontecer é que você receba um rótulo por ser um perfil de dominância, um perfil de influência, né? E normalmente a gente está tão acostumado a receber rótulo de tudo que é lugar, né? Desde que a gente é pequeno, vem aquele rótulo. É bastante importante que a gente entenda que os rótulos eles servem somente para embalagens, né? Nós não somos nenhuma embalagem, nós somos seres singulares e por isso, né? Por isso, os fatores do DISC, né? Eles vão trazer para nós uma predição de comportamento. Então ele vai predizer o teu comportamento no ambiente. Por quê? Porque ele é um inventário comportamental que você responde. Então é muito natural você pegar um relatório do DISC e falar assim, meu Deus, a partir de uma análise de um analista comportamental, né? E olhar e falar, nossa, como isso tem a ver comigo? Lógico que tem a ver contigo, porque foi você que respondeu. Então, como ele é um inventário baseado na autopercepção, né, e é isso que o Marston traz, é muito importante você entender que o DISC ele vai te proporcionar esse tipo de resultado, tá? Tem uma pergunta aqui do Gabriel, obrigado Gabi, que eu posso mudar o meu fator ou posso ter 70 do meu fator dominante e trabalhar os outros 30 restantes? Eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, Gabi, mas assim, vamos lá, a gente pode mudar o comportamento, né? Mas eu volto com uma outra pergunta que normalmente eu costumo fazer isso em sala de aula, né? Que é o que? É mais fácil, né, a gente mudar comportamento ou adquirir conhecimento, né? Então essa pergunta ela faz a gente pensar que o seguinte, eu sou um entusiasta do desenvolvimento humano, né? Eu trabalho com isso e eu acredito muito que as pessoas podem ser aquilo que elas quiserem, né? E a partir daí, isso acontece como? A partir do desenvolvimento de comportamentos, né? Desenvolvimento de novos hábitos que vão gerar depois comportamentos que vão, a partir daí, gerar seus resultados. Então, assim, eu posso mudar meu comportamento? Lógico. A resposta ela é reta. Pode. Agora, o tamanho dessa mudança vai te trazer uma reflexão a respeito do esforço que você vai ter que empregar para fazer essa mudança comportamental. Então, assim, eu posso utilizar... Agora, uma coisa que eu não sei se está dentro dessa questão do Gabriel, que eu quero deixar bastante claro para vocês, é o seguinte, né? Eu posso ter 100% do meu perfil dominante. Olha, eu trabalho com o DISC há quase 20 anos, né? Eu nunca vi isso. De verdade, eu nunca vi. Você fala assim, Adriano, você já viu alguém que tem um dominante muito alto? Já. Mas não que ele não tenha os demais fatores não estejam presentes, né? Até porque não existe como não estar presente pela própria estrutura que a metodologia que o Marston propõe, ela se constrói. Então é praticamente impossível você ter uma pessoa que tenha uma dominância de 100%. Tá? Então ela pode estar mais presente e até muito mais forte do que as demais, mas as demais elas também vão compor o teu perfil. Tá? Então esse é um ponto importante. Vamos lá, o Gabriel refez a pergunta. Se temos os 4 fatores, porém um se destaca
esse seria os 70%, mas os 30% é que os outros irão ajustar a compor o meu comportamento. Exatamente, é isso aí mesmo, né? É bem essa linha de atuação. O que a gente vai ver ao longo, além disso, né, é bastante importante a gente entender que o DISC ele vai trazer, normalmente os relatórios que a gente conhece no mercado, eles trazem dois cenários, né? O primeiro cenário é um cenário do seu perfil natural ou perfil estrutural, ou seja, aquilo que você desenvolveu de comportamento, principalmente no seu primeiro setênio, né? O que é o primeiro setênio? São o conjunto dos primeiros 7 anos de vida. Então, aqueles comportamentos que normalmente a gente modela dentro de casa, com os nossos familiares, né, do nosso núcleo familiar, eles se fazem presente nessa análise que parte da metodologia proposta pelo Marston. O segundo relatório, o segundo gráfico, né, ou a segunda análise, é aquela que realmente tem mais profundidade, porque ela está relacionada com o teu momento atual, que é justamente o teu perfil de adaptação ao momento, né? Aquele como eu estou no momento. Então, esse é um ponto bastante relevante que a gente precisa estar bastante atento. Por quê? Porque ele vai estar direcionando como você está se comportando no teu momento atual. Esse momento atual, onde você lida com as tuas relações, sejam elas profissionais ou pessoais, vai dar todo o tom, né, do teu comportamento, porque é nele que os teus resultados... Pausou? Voltei? Muito bem. Né? Desculpem, né, pela pequena interrupção, mas... voltando à questão, é nesse momento atual que seus comportamentos se fazem mais presentes. Então, aí de repente você vai falar assim, Adriano, eu preciso mudar um comportamento, porque dentro da minha profissão atual, da minha carreira, eu preciso fazer ter um perfil um pouco mais analítico. Eu consigo fazer isso? Lógico que você consegue. Você só precisa saber se você está disposto a pagar o preço de desenvolver um comportamento mais analítico, uma vez que, por exemplo, você é uma pessoa mais extrovertida. Tá? Tem mais uma pergunta aqui, eu acredito que é do Gabriel, que ele fala assim, gente, façam como o Gabriel, né? Perguntem as dúvidas que vocês tiverem e aí, à medida do possível, eu vou respondendo tudo isso. E ele fala o seguinte, a falta de um fator na nossa vida pode impactar de forma positiva ou negativa, visto que um pode se manifestar mais ou menos? Olha só, essa pergunta tua é muito legal, porque tem muita gente, Gabi, que me pergunta o seguinte... será que eu preciso, né? Será que eu preciso ter um perfil mais equilibrado? E aí eu vou trazer essa pergunta para algo que a gente está bastante habituado, né? Bastante habituado em relação eu estava conversando agora há pouco, meu filho vai fazer 11 anos agora, e ele estava falando, pai, você já percebeu que muitos rankings que aparecem por aí, o Brasil sempre está mal posicionado, né? Rankings de escolas, né? O PISA, por exemplo, é um ranking que mede a educação no mundo, né? Normalmente o Brasil está mal posicionado e está sempre nas últimas colocações dos 65 países que são medidos. E ele me trouxe isso. E aquilo sempre bate no meu modo de pensar a respeito da mediocridade. Né? E por que a mediocridade? Porque nós somos estimulados ao longo da nossa jornada educacional e até profissional a sermos medíocres. E aí você vai falar, não, Adriano, eu discordo de você. Tudo bem, pode discordar, mas via de regra nós sempre fomos
direcionados a ter um desempenho medíocre. Por quê? Porque olha só, se você relembrar um pouco da tua infância, do teu momento escolar, você vai perceber que durante algum tempo, né, durante o teu período escolar, os professores sempre te incentivavam a tirar uma nota acima da média, né? Nunca se foi, de uma forma geral, né, estou dizendo isso de maneira mais ampla, buscado em ti o teu ponto forte. Aquilo que, por exemplo, se você é muito bom em matemática, você tem que ter no mínimo uma nota média para poder passar nas demais disciplinas, né? E vice-versa, se você também for bom em história, geografia, química, física, enfim. Mas nós nunca fomos estimulados no nosso meio escolar a desenvolver aquilo que a gente tem de melhor, né? A despertar o nosso talento, a gente ser inspirado a fazer, a colocar o que a gente tem de melhor para fora. Então, um ponto importante é que o equilíbrio ele beira a mediocridade nesse sentido de comportamento. O ponto fundamental disso é a gente entender sobre complementariedade. Como que a gente pode completar o nosso perfil com outros que são melhores que nós em coisas que não somos tão bons assim. Sem que a gente tenha que receber os rótulos, assim como a Elis colocou aqui, né, que eu gostei bastante. Ela falou, ó, rótulo é uma coisa bastante complicada, sem rótulos. E é isso. Né? Como que a gente pode viver uma vida sem rótulo e sendo complementar? É isso. Olha só, é muito comum também, percebam, né? O Gabriel colocou aqui, eu sou um I nato. Né? Ou seja, ele a influência é o fator do DISC mais presente no perfil do Gabriel e tá tudo bem. Né? E por que está tudo bem? O perfil do Gabriel, a gente ter ali uma influência como fator principal, porque o Gabriel é um excelente comunicador, é uma pessoa que gosta muito de lidar com pessoas, tem um perfil muito emocional, eu sei porque foi meu aluno e é um grande colega agora, é professor também, trabalhamos juntos, né? E isso é uma coisa muito importante. Então, como eu volto a dizer, eu quero resgatar essa questão do equilíbrio. Toda vez que a gente buscar o equilíbrio, significa que a gente está tentando fazer, até dentro da metodologia DISC, o equilíbrio é visto como algo que não é possível de se analisar. Né? Ou seja, a importância que a gente... Aí o Gabriel traz isso, né? A importância, então, dos 30% ou 40%, não tem problema. Né? Quanto a gente vai entender isso, que quanto os fatores eles vão tendo os seus percentuais distintos, eles vão formando um comportamento distinto de cada um de nós. Né? Então é importante, né, a gente voltar para entender, e eu vou falar sobre talento numa outra live, eu vou falar sobre talento, então é bastante interessante que vocês vão acompanhando aqui, convidando as pessoas, né? Vocês podem apertar bastante ali o coraçãozinho, porque aí o Instagram entende que essa live ela é bastante relevante e pode espalhar para mais pessoas. Então, o que eu quero que vocês compreendam em relação a complementariedade é que se você tem, eu vou pegar o exemplo do Gabriel que ele colocou aqui, que ele tem um perfil de influência muito alto, né? Tem 70% do perfil dele é de influência, né? Só que dentro de um perfil de influência, se a gente colocar todos os pontos fortes da influência, né? Todo comportamento, ele tem um comportamento, todo comportamento percebido, ele tem um comportamento antagônico. Né? Ou seja, se eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, eu não vou ser introvertido. Né? Se eu sou uma pessoa extremamente emocional, eu tenho pouco de racionalidade. Então o que eu preciso para complementar o meu perfil? Eu preciso trabalhar com pessoas, eu preciso conviver com pessoas que elas tenham um perfil distinto.
do meu. E aí tem uma coisa que é bastante bacana, e eu venho observando isso à medida que que passam os alunos por mim, né, que eu vou trabalhando as consultorias nas organizações, dando treinamento, eu percebo que ao passar algumas pessoas por mim, a gente começa a identificar que os relacionamentos mais longevos, eles se dão devido à complementariedade de perfil. Ou seja, e aí eu vou trazer, e hoje eu posso falar porque hoje eu estou completando 21 anos junto com a minha esposa, né? Então 21 anos é uma vida inteira onde a gente tem perfis completamente distintos. Enquanto eu tenho um perfil de influência e dominância, ela tem um perfil de estabilidade e conformidade. E por que dá certo essa relação? Porque é um perfil complementar. E se vocês pensarem bem, é importante a gente ter perfis que nos complementem? Sim, mas a gente tem que tomar um cuidado nisso. Depois eu vou falar mais em outras lives sobre essa questão da complementariedade dentro do ambiente de trabalho, tá? Eu estou trazendo o meu exemplo para vocês para deixar isso um pouco mais claro e mais lúdico, né? Enquanto eu sou uma pessoa que me comunico mais, que me relaciono mais com as pessoas, que quero a casa cheia de gente, sempre recebendo, tal, né? Agora a gente não está podendo fazer isso. Isso deixa um influente bastante angustiado, né? Assim como o Gabriel. Uma coisa importante nisso é a gente compreender que o perfil dela, nesse caso, é um perfil então mais organizado, mais disciplinado, um perfil mais seguro, que toma a decisão só quando tiver bastante informação na mão, e a gente consegue conviver com isso de uma forma bem equilibrada, né? Aí a convivência equilibrada é interessante. O teu perfil equilibrado vai te trazer para a mediocridade, né? Tem uma história que eu gosto muito de contar, que uma vez eu estava atendendo uma cliente, e ela, bastante religiosa, disse para mim: Adriano, eu quero te explicar uma coisa sobre essa questão da média, né? E foi muito bacana quando ela me trouxe e falou assim: Adriano, olha só, ela como religiosa disse o seguinte, que quando duas pessoas, né, morreram num acidente, né, e um, como era muito religioso, foi direto para o céu, né? E tudo bem, e aí quando chegou o segundo, que não era tão religioso assim, ele estava lá decidindo ainda sobre se ele ia para o céu ou para o inferno. Então ele olhava para o inferno e via que no inferno estava lá o pessoal tomando sol, né, a mulherada de biquíni, e tocando aquele som, o pessoal tomando cerveja e tal. Ele olhava para o céu, aquela paz, aquela tranquilidade. Ele se encontrava ali no purgatório, né? E naquele momento que ele se encontrava no purgatório, o São Pedro virava para ele e falava assim: olha, vem para cá, vem, porque aqui você vai encontrar paz, você vai ter um convívio bom. E aí o diabo ficava lá no inferno e não falava nada, E aí esse cara que estava ali no purgatório começou a ficar bastante intrigado com esse momento e falou assim: bom, por que São Pedro está fazendo ali, né? Pedro está fazendo ali toda essa movimentação para me puxar para o céu, e o diabo não me fala nada, absolutamente nada, né? Só fica me olhando. Bom, chega um determinado momento que isso fica tão latente para ele, que ele vira assim e fala assim, vai lá e pergunta para o diabo, fala: eu tô curioso, e para eu tomar decisão eu preciso te perguntar, né? Eu tô aqui, né, no purgatório, e vou decidir se eu vou para o céu ou para a terra, ou para o inferno, mas por que você não faz nenhuma força, como está fazendo São Pedro ali, para me levar para o céu? Por que você não faz força para me trazer para o inferno? Bom, aí o diabo olha bem para ele e diz assim: bom, eu vou te explicar então, já que você quer saber. É o seguinte, sabe por que eu não faço força? Porque o purgatório ou
ficar em cima do muro, né? O muro faz parte do inferno. Né? Ou seja, quando você não se propõe a desenvolver nada, não se especializar em nada, a não ser nada, você já faz parte da mediocridade. Né? Ninguém conhece aqui pessoas que têm muito sucesso porque ela é boa em tudo. Você normalmente vai relacionar o comportamento de alguém de sucesso com algo que ela faz muito bem. Né? E a gente tem diversos exemplos para falar, desde a parte esportiva, na parte política, na parte educacional. Nós temos diversos exemplos para tratar sobre isso. Então, muitas vezes você vai ver um político que é extremamente carismático, mas que você vamos dar um exemplo, o Obama, né, ex-presidente dos Estados Unidos, uma pessoa extremamente carismática. Você não conhece nunca ouviu falar que o Obama era um cara muito rígido, que tomava decisões que pudesse de atacar alguma outra nação. Ele podia até tomar essa decisão, mas não era isso que era percebido no perfil dele. O perfil dele estava mais para diplomacia, né? Para comunicação. Ele é um excelente comunicador. Então você vai reconhecer o Obama nesse sentido. Né? Então é isso que a gente vai começar a entender cada vez mais quando a gente trata da parte do comportamento humano, utilizando um inventário como o DISC, né, para poder fazer essa análise. Uma coisa que eu quero, o Gabriel está colocando aqui que ele é um mestre em rapport, né? Quanta gente legal que eu não vejo há tanto tempo que está chegando aqui. Né? Aqui está chegando a Larissa, está chegando a Carla, a Aline é uma queridona, né? Maria Marlene, Bruna, Kátia Miller. Pô, que legal vocês participando desse momento aí, onde eu estou retomando essa questão das lives, e agora todo domingo às 20 horas vocês podem me encontrar aqui com um tema muito legal, e de vez em quando eu vou estar trazendo pessoas, e por que não, chamando vocês que estão aqui me assistindo para participar comigo na hora, né? Isso então venham, que de vez em quando eu vou fazer dessas assim. Por quê? Porque também vou sortear um monte de coisa legal, né, a partir da próxima semana. Se você quiser ver essa live inteira depois, ela vai estar no meu canal no YouTube, Adriano Abreu, lá no YouTube. Então você pode pegar e vai estar disponível para que você possa consultar quando te interessar esses temas. Bom, uma coisa importante, né, a gente entender sobre essa questão da utilização do DISC, tá? Até porque a gente já está encaminhando para o final da live. Então um ponto que é bastante importante é aonde a gente, né, onde a gente utiliza esse inventário comportamental. Porque tem gente que vai falar assim, e depois eu vou explicar mais sobre essa questão de personalidade e comportamento, tá? Então não percam nos próximos domingos, eu vou falar sobre isso, né? Principalmente porque tem gente que vai falar assim, nossa, Adriano, mas eu disse que não é um teste psicológico aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia. Depois eu vou explicar mais para vocês, mas só para adiantar, né, dar um spoiler, o DISC não é um teste psicológico, tá? Não é. Então, que fique claro, ele é um inventário comportamental. E ele pode ser utilizado aonde? Tá? O DISC ele pode ser utilizado muito para processos de recrutamento e seleção. Quero identificar o perfil comportamental daquela pessoa que eu estou trazendo para a minha organização. Então o DISC no processo seletivo ele é super indicado, porque não só ele, mas ele, aliado a uma série de outras técnicas e ferramentas, ele pode contribuir para uma boa tomada de decisão, para um bom processo de predição de desempenho daquela pessoa que você está contratando. Muito bem, aonde mais a gente pode utilizar o DISC? É em programas de desenvolvimento, tanto organizacionais como individuais. Então, eu estou fazendo um trabalho de coaching com algum cliente, né, com algum coach, e a partir daí eu utilizo o inventário comportamental DISC para compreender o comportamento e também para que o próprio coach, né, o próprio cliente, ele possa compreender como ele se comporta, porque muitas vezes ele só tem essa percepção
vinda de um terceiro, de uma outra pessoa, né? Então ali ele tem mais clareza sobre o perfil dele. Isso é super interessante para facilitar o processo do autoconhecimento. Além no processo de coaching, né, você pode utilizar na mentoria. Né? A mentoria também pode, a partir do conhecimento do perfil do seu mentorado, fica mais fácil você estabelecer algumas regras, estabelecer algumas tarefas, né, um conjunto de trabalho com o seu mentorado para que você possa direcioná-lo da melhor forma possível. E a mesma coisa pode acontecer no desenvolvimento individual, né, quando você tem um plano de desenvolvimento individual dentro de uma organização, né, a partir de um processo avaliativo, você estabelece junto com o seu colaborador esse plano de desenvolvimento baseado no comportamento dele. Ou seja, por exemplo, se você sabe que o seu funcionário, o seu colaborador, ele é uma pessoa mais introvertida, né, e mais racional, ou seja, ele está ali no perfil da conformidade, onde ele vai conseguir se desenvolver com mais facilidade, com mais prazer? Quando ele tiver acesso a processos mais específicos, por exemplo, ele vai ter que aprofundar num determinado tema, se especializar. Então esse tipo de coisa, ele realmente atrai o perfil desse seu colaborador. Por exemplo, se você pedir para um colaborador desse, que tem um perfil de introversão e razão muito forte, e pedir para que ele comece a falar em público, ele vai sofrer. Então, o DISC ele te ajuda a identificar essas nuances, né, que vai proporcionar com que o processo de desenvolvimento caminhe de uma forma muito mais tranquila e muito mais certeira. Tá? Então, esse é um ponto bastante importante. Agora, só para finalizar esse contexto, a não ser que alguém tenha alguma dúvida em relação a isso que eu estou trazendo, né, eu quero trazer para vocês uma coisa muito interessante. Muito interessante por quê? Porque existe uma lenda, né? Porque a palavra que me vem agora, mas uma lenda que para você ser um bom líder, para você ser um bom gestor, para que você seja um bom vendedor, você precisa ter ou a influência ou a dominância como fatores principais. Então, e eu já vi isso acontecer dentro de treinamentos que eu mesmo já dei, quando um determinado gestor, que já era gestor há mais de 30 anos dentro de uma organização, ele vira para mim e fala assim, bom, eu fiz tudo errado a minha vida inteira, porque eu tenho um perfil de estabilidade e eu deveria estar fazendo outra coisa e não ter sido gestor esse tempo todo, né? Então, a grande sacada disso tudo, e é bastante importante que você compreenda, é que, novamente, o DISC ele não traz esse rótulo. Né? O DISC não vai trazer rótulo para ninguém. Ele vai trazer o quê? O seu comportamento percebido. E a partir daí, você vai falar assim, existem excelentes líderes que têm o perfil de estabilidade, excelentes líderes que têm o perfil de conformidade, o perfil de dominância e perfil de influência como fatores principais. Então assim, não se preocupa com isso. Você pode utilizar a liderança, só para a gente entender, ela não é nata, né? Ela não nasce com as pessoas. Aquilo que muita gente fala, a liderança é algo que surgiu, depois eu vou explicar mais sobre talento numa próxima live e vocês vão entender que isso vai fazer um pouco mais de sentido, tá? Mas assim, os comportamentos eles não são natos, e as competências também não são natas, né? E tem uma diferença entre competência e comportamento, né, mas também vai ficar para um próximo passo, porque tem bastante coisa legal para a gente falar nesses domingos às 20 horas. Então, o que eu quero deixar claro para você é que assim, a liderança ela é uma competência comportamental. Ou seja, se ela é uma competência comportamental, qualquer pessoa pode ser líder.
Por quê? Porque eu consigo desenvolver a liderança em qualquer indivíduo que se propõe a desenvolver essa competência. Então, alguns têm mais facilidade do que os outros? Sim, sim. E tudo isso vem por conta daquele... Lembra do setênio que eu falei? Então, tudo isso está lá, está escrito, né, na tua história. Então, a facilidade vem com o comportamento que você adquiriu na tua primeira infância. Então, não deixa de criar não permita criar um rótulo em ti que você nunca vai poder ser um líder, que você nunca vai poder ser um bom vendedor, que você nunca vai poder ser um bom analista, um bom gerente, um bom qualquer coisa que você queira ser, por conta de você ter mapeado o teu perfil e ter entendido que o teu perfil ele faz mais sentido para uma determinada área. Ok? Então, o que eu estou dizendo é: todas as pessoas podem ser aquilo que elas quiserem ser. Basta entender qual que é o caminho, a trajetória para fazer isso. Então, não cria rótulo, nem para os outros, nem para você. Né? Permita-se conhecer mais. E se você for me acompanhando, né, você pode ir acompanhando, você vai perceber que eu vou trazer para você uma série de coisas que vão ajudar, né, uma série de ferramentas, uma série de conteúdos a respeito do comportamento, que vai permitir com que você comece a encarar o teu perfil de uma maneira que faz sentido. E para de sofrer, porque você queria ser de outro jeito. E quando você começar a se perceber melhor e identificar que o teu perfil ele traz uma série de benefícios, você vai compreender o teu papel no mundo, a forma que você pode explorar teus pontos fortes, né? Onde você pode minimizar aquilo que não é tão bom, porque lembra que todo comportamento presente ele tem um comportamento antagônico, ok? Então eu sou bom numa coisa, eu não vou ser bom naquilo que é antagônico ao meu comportamento, né? Ou seja, eu sou bastante criativo, não vou ser tão organizado. Tá tudo bem. Então uma coisa bacana pode acontecer é que você, ao ter ciência de tudo isso, você passa a conviver com pessoas que podem contribuir para complementar aquilo que te falta. Tá? E fazendo isso de uma forma bastante consciente. A Dina colocou assim, ó, eu não sei se é Dina ou Dina, mas tudo bem. Mesmo um introvertido pode ser um líder? Pode. Né? Esse exemplo que eu dei, Dina, realmente é de um perfil introvertido, né? Porque ele tinha estabilidade como fator preponderante, ou seja, é um perfil introvertido e emocional, né? E ele tinha uma liderança muito próximo da equipe dele. Né? Ele era sabe aquela pessoa que se importa de forma genuína com o outro? Então era isso que ele fazia. Então, ele pode ser um líder assim? Pode. De repente ele tem mais dificuldade numa ação mais diretiva, uma ação mais racional, então ele precisa lembrar que ele precisa ter alguém do lado dele que faça isso. Né? Que realmente ajude ele naquilo que ele não é tão bom. Ele não precisa ser bom em tudo, ele só precisa ter um grupo que ajude ele a desenvolver aquilo que ele não é tão bom, ou que faça por ele aquilo que ele não é tão bom. Né? O Gabriel está colocando: lembro das palavras em sala de aula, se você quer ser águia, você não pode voar com pardais. É isso mesmo, né? Se você quer ser águia, você tem que voar com águia. Procura sempre ser o mais burro da mesa que você estiver sentado, que vai te ajudar bastante no seu processo de aprendizagem, né, Gabriel? É isso. Bom, pessoal, esse é então a primeira das lives que eu vou conduzir aqui no Instagram com vocês todo domingo às 20 horas. Então, se você perdeu essa, entrou só agora, assim como a Lucila só entrou agora, né, mas já entrou, eu agradeço por ter vindo, e quiser ver a live completa, você vai poder ver no meu canal no YouTube, e também você vai conseguir assistir
todo domingo um tema novo falando sobre comportamento humano, e no próximo eu continuo falando sobre o DISC e vou trazer mais elementos para vocês, para que a gente possa entender esses 4 fatores de uma forma um pouco mais profunda, tá bom? Eu agradeço a todos de coração que ficaram comigo, que passaram, que ficaram, né? E espero vocês então no próximo domingo às 20 horas. Deixa de lado aqueles programas chatos que só fala de tragédia no final do domingo, para que aqui a gente possa falar, possa se divertir e entender que segunda-feira é um dia para a gente acordar energizado, realizar muita coisa legal e fazer com que a semana, apesar desse momento tão complexo que a gente vive, ela possa ser uma semana de bastante resultados positivos, tá bom? Eu desejo um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração e a gente se vê domingo que vem. Tchau!